eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro. E eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro. Com dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, estava numa fase da vida dele que ele estava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que... agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele estava numa pira meio esquisita porque ele estava vendo que ele não estava fazendo dinheiro e ele estava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha de que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem estava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele, a gente no mínimo fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Tem também a narrativa que a gente teria criado um esquema pra tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo entender de fato. E sobre esse papo de juros, assim, não faz nenhum sentido, porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa, e também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já está falando aqui para vocês, né? Imagina, por exemplo, eu ter que... eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses. Então, obrigatoriamente, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui pagá-lo, porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz sentido, entendeu? Nunca teve calote, nunca teve meio contrato. Termina de um jeito que... um monte de afirmação descolada da realidade, me pintando como um cara ingrato, me pintando como um cara que trabalhou para destruir o programa, quando, na verdade, o fato dele não vir fazer o programa fez com que a gente precisasse criar outras coisas para pôr no canal. E, inclusive, essas outras coisas, esses outros criadores que apareceram no canal, todos com o aval dele. Então, por que a gente tinha esses outros conteúdos no Ciência Sem Fim? Porque o Sérgio não vinha fazer, né? E ele já avisava assim, ó, mês que vem eu não vou. Então a gente teve que se virar para criar conteúdo ali, seguindo ou mirando no planejamento que nós tínhamos pro que a gente queria fazer, no fim das contas. E aí ele vai falar que ele me apresentou um projeto e eu não quis. Essa parte é verdade. Porque era um projeto que não fazia sentido financeiro e também não fazia sentido editorial. E se for comparar com o que a gente estava fazendo, o que ele estava propondo ia necessariamente ficar muito abaixo do nosso padrão de qualidade. De novo, não necessariamente me apresentar um projeto, eu tenho que embarcar nesse projeto. Me apresenta um projeto todo dia. E aí o Ciência Sem Fim teve que acabar, porque o público, as marcas, a construção do programa e do canal é feita em volta de um produto herói, né? Que não estava acontecendo porque o cara não vinha trabalhar. Aí, meu irmão, não tem jeito, não tem santo que sustente.